Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Empreendedora Pod. Hoje voltamos aqui ao formato de entrevistas e estou aqui muito bem acompanhada, não por uma empreendedora, mas por um empreendedor. Estou aqui com o Marco Lopes, o Marco que é um apaixonado pelo mundo do tarô, da magia e da espiritualidade. E é neste âmbito que ele nos vai falar, porque o Marco também tem um podcast, Tarô e Magia Pod, que nós vamos também falar aqui ao longo da nossa conversa. Bem-vindo, Marco. Obrigada por teres aceito o meu convite. Olá, bom dia e obrigado eu pela oportunidade. Ora, é essa, Marco. Então, Marco, conta-nos lá. Tarô, magia, espiritualidade, estas três temáticas aqui tão importantes e que um homem em nome próprio a falar não é muito comum, pois não? Não, de facto, digamos que é um mundo dominado pelas senhoras, de alguma forma. Ahm, Já existe, obviamente, alguns homens, mas normalmente a primeira imagem mental quando se fala nestes assuntos é sempre no elemento feminino, pela sua intuição, até um pouco pela história. Liga-se, associa-se muito rapidamente o tarô, a espiritualidade e a própria magia, não é? Muito mais depressa aos elementos do sexo feminino do que ao masculino. Isso é um facto. Então, e conta-me, como é que tu te apaixonaste aqui por estas áreas? Foi basicamente desde que nasci, foi desenvolvendo. Houve uma fase da minha vida de um maior afastamento, por vários motivos, mas nunca deixando, principalmente a parte da espiritualidade, não é? Sempre presente. Entretanto, talvez com a maturidade, a partir dos meus 30 anos, comecei a dar, digamos, uma maior importância, quer à parte espiritual, e depois, mais especificamente, usando ferramentas quais o tarot e a magia, do qual sou apaixonado, e com essas cresci muito, e é uma das ferramentas que eu utilizo também para auxiliar os outros. Hoje em dia, isto é uma das tuas, para além de ser uma grande paixão, é uma das tuas formas de vida, certo? Sim, sim, sem dúvida. Já não vivo sem o tarô, sem a magia, sem espiritualidade. Eu acordo, ando durante o dia a pensar nestas matérias e basicamente o meu último pensamento antes de adormecer, incrivelmente, é à volta destas três áreas. Exatamente. Olha, Marco, e foi assim, neste âmbito, que as nossas vidas se cruzaram, não é verdade? Que tu, Marco, decidiste também abraçar aqui esta possibilidade de poderes dar voz a esta tua paixão, e realmente criar aqui um podcast. Marco, porquê criar um podcast e não ficar apenas pelas redes sociais ou não ficar apenas pelo site? O que é que te passou pela cabeça para realmente poderes apostar aqui também no podcast para poderes partilhar esta tua paixão? Olha, uma série de fatores. Primeiro, porque sou consumidor do YouTube, lá está com o tarô, parte espiritual, etc. Não é? E depois comecei a ouvir alguns podcasts que não tinham nada a ver com estas áreas, nada, outras coisas que têm o meu interesse, e eu achei interessante. E eu assim, por que não um tarô, um podcast, com algo que me apaixona, que é o tarô, a magia, a espiritualidade. E foi daí, por curiosidade, também, obviamente, no fundo, para fazer crescer a todos os níveis, e que isto tenha acontecido. Por vários motivos, mas basicamente foi uma aposta minha para também mostrar o meu trabalho e mostrar que às pessoas que o tarô e a magia e a espiritualidade são coisas muito simples. Aliás, um do foco do meu podcast é mostrar às pessoas que estas tragédias estão presentes na nossa vida, de uma forma muito simples, muito banal, só que às vezes não estamos atentos. Então eu pensei, talvez eu possa despertar às pessoas que não é um bicho de cabeças, é algo presente no nosso dia a dia e pode nos ajudar. Sem dúvida. Então, a tua principal intenção e a primeira intenção com o podcast é desmistificares estas três grandes áreas, certo? Correto. E foi principalmente uh,
o motivo principal, desmistificar. São umas coisas mais simples, mais leves de falar e não sobre um tabu. Se bem que a espiritualidade não é tanto um tabu, mas quando se fala de tarot e de magia em particular, há um tabu imenso. E então eu pensei, se calhar vou tentar mostrar às pessoas que não há essa necessidade de ser um assunto pesado, pelo contrário, pode ser um assunto bem leve e, como eu digo, auxiliar as pessoas a ver a vida de uma outra forma. Sim, sem dúvida. Então, conta-nos lá um bocadinho, de como é que tu pensaste realmente aqui que o podcast podia ajudar e como é que foi esta caminhada aqui que nós fizemos juntos ao longo do PodLab, desde a ideia até realmente poderes lançar aqui o teu Tarot e Magia Pod. Conta-nos lá um bocadinho desta jornada. Pronto, as coincidências não existem, também é uma questão de parte espiritual, nada é por acaso. E quando eu vi aqueles podcasts, eu pensei num belo dia, se calhar vou ter formação de um podcast, algo do género. E curiosamente, né, por acaso, passado 2, 3 dias, tive o contacto contigo através de um anúncio. E daí até agora foi muito rápido. Desde que conheci, a criação do podcast foi, digamos que em 2 segundos, e agora, no próximo domingo, já é o 30º podcast. Se me contassem isso há algum tempo atrás, pá, se calhar não é bem assim, e lá está, já vou no 30º, e já penso daqui a 2, 3 anos em fazer outras coisas, continuando sempre com o podcast. E a questão foi tudo muito rápido. Desde que conheci, desde que tive a formação, desde que se iniciou o primeiro, chamado episódio 0 do podcast, até hoje, foi rápido e com muitas surpresas agradáveis. Sim. E quando tu dizes que foi rápido, Marco, descreve-nos lá realmente aqui, porque o PodLab é uma formação ao longo de aproximadamente 3 meses, onde nós vamos estar aqui realmente a trabalhar sobre e afincadamente sobre o podcast. Chegou um momento em que eu disse, então, e aliás, Marco, acho que nós tínhamos falado que no mês de janeiro o podcast ia ser lançado, não é verdade? Certo? E como é que foi? Sim, porque nós Foi, começámos em novembro, não é? Começámos em novembro, tivemos Natal, passagem de ano e uhum. estas festas todas, e chegou o momento de lançar o podcast. E adivinhem, aconteceu mesmo no mês de janeiro, não é verdade? Foi tudo muito rápido. Aliás, quando nós começamos a formação, e houve, digamos, aquele escalolamento, e quando nos deste a feliz novidade que muito em breve, nós não podíamos ideia quanto em breve seria, a malta ficou assim um bocado em pânico. Mas é verdade, não houve essa necessidade, porque foi feito de uma forma muito calma, muito tranquila, muito assertiva. E quando nós demos contas, efetivamente, era mais um receio nosso de não sermos capazes de propriamente uma realidade que nós não éramos capazes. Ou seja, é aquele medo que todos nós temos, de não sermos capazes, mas com o teu entusiasmo, com a tua confiança que nos gestes, realmente em poucas semanas, foi em poucas semanas, o podcast estava no ar. E eu não pensava que seria assim, que ia demorar algum tempo, ia ter toda aquela formação, e depois mais tarde. E quando dei por mim, ao fim de algumas semanas, já estava com o meu podcast no ar. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e qual é que foi a sensação, Marco, de ok, o podcast está lançado, chegas ao Spotify e o podcast está lá. Que sensação é que foi essa? Uh, Quase com um alívio. Isto porque eu queria, de alguma forma, rapidamente pôr o podcast no ar. Enquanto estavam os colegas meus, e naturalmente a questão do medo, do desconhecido, com alguns cuidados, né, alguns receios, eu não. Eu dizia logo, rapidamente que pôr o meu podcast no ar. Porque estava entusiasmado e continuo entusiasmado. E basicamente foi muito giro. Mas basicamente foi a velocidade com que nós começamos o primeiro dia da formação. Rapidamente estava lá o primeiro episódio, o episódio chamado episódio 0, e de repente, ao fim de alguns meses, já vou ao pote 30º. E isto é tudo uma sucessão muito rápida, muito gira, e que prova que se nós não tivermos aqueles medos, aqueles monstros, aqueles fantasmas que nos não és capaz, e se nós deixamos para trás, não é? E ouvimos as pessoas que estão na área e já o fizeram, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Depois é uma questão algo que tu falaste muito do podcast, é a consistência. E é a disciplina.
Claro que nós temos uma paixão por algo, é mais fácil, mas exige essa disciplina. A questão é a recompensa. Ou seja, nós temos essa disciplina, essa consistência, uma palavra que tu usaste 10 bilhões de vezes, o que é fácil é que depois dá resultado. Esse é um fato. É, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que sem compromisso e consistência os resultados não vão aparecer. Agora, voltando aqui um bocadinho atrás, tu disseste que foi tudo muito, muito rápido. Marco, Hum. mas ser rápido não quer dizer que não seja bem feito, pois não? Não, 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 de todo, de todo. Eu Esclarece quando lá digo que isso, foi. porque eu acho que isto é Ah, importante. É importante que toda a gente pense, ai, foi muito rápido, mas não é de qualquer maneira, nada disso. não. Partilha lá Eh, com quem nos está a ouvir como é que foi aí hum, a jornada. Desvenda um ok. bocadinho. Desvendo um bocadinho. Quando falo em rápido, falo em as coisas estarem muito bem estruturadas. E parece que é muito rápido. É como aquelas questões quando as coisas não estão a correr bem, parece que demoram muito tempo. Aqui foi o oposto. Como nós iniciamos a formação e aula a aula havia uns objetivos a cumprir, muito simples, nada extraordinário. Com a tal consistência de termos a formação nos dias corretos, nas horas corretas e sempre assertivos, as coisas foram fluindo. E eu próprio, chamo o dinossauro da informática, como hoje Eu para já a lá ia, informática, eu já lá ia falar sobre isso. mas se me permites, enquanto as pessoas são um zero em informática, eu sou o menos um. Pronto, eu sou um dinossauro da informática. E quando, a um certo ponto, me começaram a falar em programas de informática, e eu, oh meu Deus, o que vai ser agora? O que é certo é que, como o teu método é simples, acompanhado, alguma dúvida que nós tivemos está sempre disponível, até para mim, que volto a frisar, eu fujo da informática como o gato foge da água fria, foi muito simples. Muito simples. Todo o processo de fazer o podcast da parte informática, tudo esse processo, que depois é no curso explicado, tintim por tintim, acompanhado, tintim por tintim, foi tudo muito simples. Ou seja, se eu conseguir, qualquer ser humano do mundo consegue fazer um podcast, não há problemas nenhum. Se até o dinossauro da informática consegue, qualquer um consegue, não é, Marco? Olha, qual Exato. é que foi a tua maior, eu não lhe vou chamar dificuldade, mas o teu maior desafio para colocares o teu podcast no ar? Houve aqui algum momento em que tu te sentiste mais desafiado ou que sentiste mais, de alguma forma, uma dificuldade um pouquinho maior ou foi tudo aqui fluindo? Não, foi tudo fluindo. Basicamente, o tal medo inicial do desconhecido, né, e a parte informática assustou-me um bocadinho. Quando eu cheguei ali a uma parte da formação e entramos mais A no parte fazer, técnica, não é? na parte técnica, e eu, ai, 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 onde é que eu me vi meter? Mas o que é certo, e volto a frisar, com o teu método muito simples, muito esquematizado e bem acompanhado, é tal questão. E não é demais. E se eu conseguir qualquer pessoa consegue fazer um podcast sem problema nenhum. E eu volto a avisar, tudo muito bem feito, tudo muito bem esquematizado, muito simples. Aparentemente parece um castelo de fantasmas e não o é. É só os nossos medos, os nossos fantasmas, não é? Aquele diabinho que nos diz que não vais ser capaz. É só isso. Mas basicamente, se nós o mandarmos dar uma voltinha pelo Vida Grande e ouvirmos-te, as coisas são muito mais simples, muito mais tranquilas e tudo corre bem, sem problemas maiores. Sem dúvida que é realmente aqui um passo a passo que está estruturado, testado e sem dúvida que faz aqui toda a diferença. Houve aqui uma parte que nós ainda não falámos que eu acho que também é bastante importante, que é o facto de nós fazermos isto acompanhados, não só por mim, mas em grupo, Marco. O facto de teres aqui colegas da comunidade que estiveram no mesmo passo a passo do que tu, fez ou não fez a diferença, Marco? Sim. Primeiro, ainda continuo a falar, a comunicar com esses elementos. Continuo ainda, trocamos algumas ideias pelo WhatsApp, falamos, telefonamos, pronto. E isso ajudou. Ajudou por vários motivos. Quando eles tinham algumas dificuldades e eu não tinha, eu tentava ajudá-los e vice-versa. Ou seja, no fundo, foi ali uma mini comunidade que tínhamos um único objetivo, que era fazer o podcast. E depois todos nós, estávamos lá naquele grupo, todos nós fizemos e ainda temos o nosso podcast. Mas foi uma mente de ajuda
e também bom para conhecer outras pessoas, outras formas de pensar, de fazer o podcast, que me deram ideia para o podcast também, apesar de eu ser da área, saber o que estava a falar, mas às vezes uma observação de alguém que está mais de fora também ajuda. Ou seja, foi tudo um, um, um monte, digamos assim, de opiniões, de um brainstorming, como se chama assim, que foi muito giro e que também me ajudou a mim, e eu espero ter de alguma forma auxiliar também os colegas a fazerem e a lançarem os seus podcasts. Sem dúvida, sem dúvida. O fazer em comunidade faz toda a diferença, não é? Esse tal brainstorming que tu falas, essa tal interajuda que é realmente aqui algo que faz aqui a diferença. Então estamos brevemente a chegar ao 30º episódio no ar de forma consistente e com muito, muito compromisso. Marco, tu imaginavas-te chegar já ao 30º e passaram poucos meses, não é? Marco, lançaste em janeiro. Estamos a Uhum. chegar aqui ao final de agosto. Hum, 30 episódios lançados. Como é que tem sido esta jornada? Tens recebido feedbacks? Como é que as pessoas Uhum. chegou até às pessoas o facto de teres lançado um podcast? Conta-nos tudo. Olha, para já é muito giro. Primeiro sou ouvido fora de Portugal. Brasil, pelo que eu fui ver também na Já tinhas Bélgica. essa expectativa, Marco? Não, eu pensava, vou aqui fazer um podcast, vai ser bom para mim, para o meu crescimento, e vendo quando algumas pessoas vão ouvir, algumas vão achar piada, e pronto, ou seja, manter expectativas em low profile, digamos assim. O que é facto é que de repente começa a vir pessoas do Brasil, da Bélgica, de Angola, que me ouvem, e eu, pá, peraí, isto é porreiro. E foi uma coisa muito, muito, muito bom. Não só pessoas que não lidam com o tarot, ou seja, têm interesse, mas mesmo pessoas como eu, fazem tarot. Ou seja, eu consegui, digamos de alguma forma, ter esta mini comunidade de pessoas leigas que consultam o tarot de uma forma normal, não percebem muito tarot, não conhecem Esporádica, não é? utilizar, esporádica, e pessoas que já trabalham na área. E depois uma coisa que foi muito, muito gira, e é uma questão que tu falas, a questão da autoridade. Essas pessoas que já fazem tarot, algumas delas até há mais tempo do que eu, ouvem-me. Ouvem-me não só o podcast, como falamos com alguma regularidade de situações que, projetos futuros, fazemos juntos, ou cursos, ou whatever, e é muito giro. Ou seja, as pessoas, é claro que também falaste muito, o podcast, efetivamente, se for bem estruturado, bem feito, com pés, tronco e cabeça, dá-nos uma coisa fundamental, a autoridade. E eu tenho esse respeito que tenho por mim. É muito, é saltar. Nós percebemos que o que nós falamos tem algum peso e somos respeitados por aquilo que nós falamos. E, e isso, de alguma forma, também faz-nos bem. Ouvir alguns comentários e e-mails a dizer que nos ouvem e de pessoas até já com mais anos de trabalho do que eu. Só isso já vale todo o trabalho, entre aspas, que dá fazer o podcast. Olha, Marco, eu posso dizer que superou as tuas expectativas. Ah, sim. Sim, sim. Pelas tuas palavras, é isso que eu depreendo, que realmente superou as tuas expectativas, porque nós quando falámos e falámos de expectativas, como é que ia ser, como é que ia não ser, como é que não ia ser, tu és sempre aquela pessoa que tinha muitos pés na terra, que ias realmente poder partilhar, e o teu intuito era mesmo partilhares e realmente desmistificares todos os mitos que podem estar por trás do tarô, da magia, da parte de espiritualidade, mas no fundo isto foi além disso. Sim, sim. No início era a questão de, digamos que, dar-me a conhecer, desmistificar o tarô, a magia, porque pensava que eram três áreas, mas basicamente o tarô e a magia muito visto, muito tabu, com a ideia, com muito preconceitos. E eu pensei, bem, se calhar vou tentar, pelo menos, alterar a forma de pensar de algumas pessoas que me possam ouvir. E de repente estou a dar com pessoas que lidam com o tarot e com a magia, muitas delas já com 30 anos 40 de experiência, não é? Que eu aprendi muito, e que foi bem dizer, pá, muito bem feito, bem estruturado, bem planeado, as coisas que tu dizes faz sentido, e tem sido uma viagem muito engraçada e, acima de tudo, muito enriquecedora.
E a tal questão, volto a frisar, a questão de nos permitir dar a tal autoridade a nós, eh, não há um valor que possamos atribuir. Não há um valor. E já fui convidado para várias situações que eu, de certeza, se não fosse o podcast, não seria porque nem sequer me conheciam. Esta é a primeira parte. Então o podcast serviu-te não só para tu alimentares a tua comunidade e desmistificares, mas para tu te destacares em primeiro Uhum, lugar do mercado, não é? E de forma bastante simples, por assim dizer, não é? Que é partilhando a tua uhum, mensagem e ao mesmo uhum. tempo consolidou, sem sombra de dúvida, a tua autoridade na área. Sim, basicamente em 3 letras, sim. E como é que tu te sentes relativamente a isso, Marco? Como é que é para ti neste momento já estares a falar com essas pessoas que já têm muita experiência na área, essas pessoas já te Uhum. considerarem uma autoridade, como é que tu te sentes relativamente a isso? Obviamente sinto-me feliz, sinto-me realizado. Vejo que o meu esforço de muitos anos a ser de alguma forma recompensado. E estava a abrir portas para outras situações que provavelmente, ou de certeza, sem o podcast não estariam abertas. Porque é uma forma de dar a conhecer o meu trabalho. E se o trabalho realmente for de qualidade, for bem estruturado, o podcast vai exponenciar tudo, 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 tudo. Então, aqui mais uma questão. Recomendas, Marco, as pessoas realmente terem um podcast e poderem realmente dar voz aos seus negócios, seja na área do tarot ou noutra área qualquer? Sim, independentemente da área. As pessoas pensam, se calhar esta área não tem grande interesse. Só que há uma questão: o podcast chega a todo lugar. Todo. E por mesmo que as pessoas possam pensar, isto é um nicho muito, muito, muito pequenino. Bem, nós temos que ter noção que, sendo que o podcast pode chegar a todo lado, tendo a noção do número de pessoas que existe no mundo, se calhar esse nicho até é grande. Portanto, esse receio de, se calhar o meu tema não tem grande interesse, ou não tem impacto, esse é os tais fantasmas que eu falei no início da nossa conversa. Não vale a pena, porque não vão por aí. Porque realmente com o podcast a gente chega a todo o lado. E no mundo inteiro vai haver número suficiente de pessoas naquela área para criar também uma comunidade e para crescermos todos juntos. Se esse é um problema, não é um problema. Não é, sem dúvida, sem dúvida. Olha, vamos falar um bocadinho também de resultados, que eu acho que é importante, Marco. Primeiro, já falaste que és reconhecido aqui por outros pares que trabalham na Uhum. mesma área do que tu, e em termos de resultados de clientes, será que Hum. já chegaram pessoas até ti que ouviram o podcast e depois realmente começaram a trabalhar contigo? Conta-nos lá. Tem dois lados. Porquê? Uma são pessoas que, entretanto, foram me conhecendo e que eu apresentei o meu podcast. Ou seja, se até antes, em janeiro, eu tinha os meus clientes, os meus consulentes, e tudo bem, né? Não tinha mais nada para acrescentar, salvo seja. Quando, a partir de final de janeiro, do dia 29 de janeiro, hum, eu tive também, digamos, mais uma ferramenta para mostrar o meu trabalho e de uma forma consistente aos meus consulentes. Eles continuam a ter um contato comigo semanal. Já aconteceu pessoas que ouviram, eram meus clientes e passaram a mensagem para terceiros. Estes terceiros foram ouvir o podcast, gostaram do que ouviram e depois contactaram-me. Ou seja, eu ganho de duas formas. Pessoas que nunca me conheceram de lado nenhum ouvem o podcast porque calhou, digamos, meteram as palavras-chave e vieram cair, entre aspas, ao pé de mim, gostaram da forma como eu falo, inspirei-lhes confiança e entrar em contato comigo. E outra forma foi pessoas que tanto, fui conhecendo e que viram que, afinal de contas, não sou só um troll, digamos que normal, que tenho uma base, tenho uma estrutura, que sei do que falo, que sou reconhecido, e que depois falam com terceiras pessoas, amigos desses meus consulentes. Olha, o Marco, eu gostei muito do trabalho dele, olha, ele tem um podcast, ouve, e depois pensa se vale a pena contactá-lo. Ou seja, é, é, ganho, digamos que, consulentes das duas formas. Fantástico, fantástico, Marco. E isso realmente é aqui algo que é muito importante, não é? Porque, no fundo, o nosso negócio depende dos nossos clientes, e então, desta forma, é realmente aqui uma forma que tu utilizaste para, mais uma vez,
consolidares a tua autoridade e as pessoas recomendarem-te ou chegarem até ti através do podcast. E eu acho que isso é fantástico, realmente. Ora, Marco, e os ouvintes, já falaste aqui um bocadinho dos ouvintes estarem espalhados pelo mundo, que eu acho que isso também é fantástico, não é? Nós termos esta possibilidade. E o número de ouvintes tem-te vindo a subir, tem-se surpreendido também, porque também falámos um bocadinho aqui de expectativas. O que é que será que vocês estavam à espera de ser ouvidos por X downloads ou Y downloads? Como é que tem sido, Marco? Tem sido consistente. Aliás, eu ao fim de um mês e meio, 2 meses, tive a curiosidade de ver o número de downloads. Eu tinha uma expectativa sem com os pés na terra. E quando eu vi 200 e tal, eu, como? E eu, peraí, é pá, porreiro. Isto bem que hoje em dia, vou ser honesto, não ligo muito, não é uma obsessão, não é, não estou preocupado com isso. Obviamente, no início é normal, estão a fazer um acompanhamento de quantos estão a ouvir, quantos dão, é normal, todos nós fazemos isso. Mas eu falo por mim, pessoal, a partir de uma certa altura, fiquei mais tranquilo em relação a isso. E eu disse, ok, não vale a pena olhar se isto, mas vou vendo de vez em quando, a ver se realmente a mensagem está a chegar às pessoas, não de uma forma, digamos, como uma obsessão dos números, que acho que é um erro, mas sobre uma linha orientadora. E o que é facto é que se ao fim do mês e pico tinha 200 e pico, ou quase 200 downloads, foi uma surpresa. Não esperava de todo. Eu pensava, que era umas 30 ou 40 e já ficava contente. Era um homem feliz. Quando vi que era 4 vezes mais, fiquei 4 vezes mais feliz. Exatamente, exatamente. Olha, Marco, e acho que também é importante nós explicarmos um bocadinho aqui a tua forma também de partilhares o teu podcast, porque o Marco não é assim muito adepto de redes sociais, pois não, Marco? Conta-nos lá como é que tu costumas Hum, partilhar aí o teu podcast e como é que esses números chegaram a esses 200 e tal, passado poucas semanas, quase que de forma orgânica, vamos assim dizer. hum. Eu não estou grande adepto de redes sociais, por vários motivos. E tenho usado o WhatsApp. Como? Primeiro comecei com uns contatos normais, no início, não é? Os meus amigos, meus conhecidos, não é? Selecionei aqueles que eu via que porventura teriam algum interesse e eu tinha confiança e tinham ido apontar e comecei por aí. Entretanto, integrei o número dos meus consulentes, que entretanto já tinha e fui, digamos, ao longo deste mês agregando, e fiz muito por aí. Eu tenho o meu Facebook, tenho o meu WhatsApp, mas é muito uso só para dizer que tenho, basicamente. Mas eu acho que a minha maior base de contacto é através do WhatsApp, porque acho que é algo mais pessoal. Eu vejo o Facebook e o Instagram e colegas têm, para mim, é muito impessoal. Eu acho que é apenas a minha maneira de ver a questão e posso estar completamente enganado, mas eu prefiro, através de uma mensagem para o WhatsApp, parece que não, mas é mais pessoal porque eu estou a falar com a pessoa, é para ti. Estou a partilhar com ela. E então prefiro usar o WhatsApp para, digamos, que a divulgação quer do meu trabalho e, acima de tudo, do podcast. Sem dúvida, é aqui uma ferramenta excelente. Quando eu digo que o podcast não funciona por si só, é por causa disto, que tem a ver com a divulgação, de que forma é que nós vamos divulgar os nossos episódios. E o Marco é aqui um excelente exemplo de quem não utiliza muitas redes sociais e continua a partilhar o seu podcast através do WhatsApp e utilizando esta ferramenta para chegar a mais pessoas também aqui e para lhes chegarem mais clientes também aqui uma excelente forma. Olha, Marco, e eu acho que aqui para quase que terminarmos aqui a nossa conversa, eu gostava que tu falasses um bocadinho e desse aqui um bocadinho a tua partilha sobre o PodLab. Se houvesse alguém que está deste lado a pensar que o PodLab até pode ser aqui uma possibilidade para poderem criar o seu podcast de negócio, o que é que tu dirias, Marco? Não olhem para trás. E isto não é uma questão de, digamos, como diziam os meus colegas brasileiros, que eu tenho uma grande influência dos brasileiros de encher o saco. Não é o caso. A verdade, e eu não estou mais sério e, digamos, mais profissional, a formação está extremamente bem elaborada. E eu volto a frisar. No meu caso, o meu maior receio era a parte informática da fazedura, digamos assim, do podcast. Uh, e foi tudo muito simples. E também tem uma particularidade. O teu contínuo acompanhamento, nunca ligamos de lagaste as mãos,
E ainda hoje, mesmo depois da formação, se tiver algum problema, eu falo por mim, eu sei que, Liana, aconselho isto, qual é a tua opinião, não tenho dúvidas nenhumas que mesmo que depois da formação ter acabado, vais estar sempre presente e dar algum tipo de conselho. Em relação à formação, volto a frisar, completa, simples, direto ao ponto, bem acompanhada, bem estruturada, e quando derem por ela, tem o podcast lançado sem problemas alguns. Mesmo, é mesmo isso. E palavras para quê, não é, Marco? Palavras para quê? Realmente é mesmo isso. Olha, Marco, e onde é que nós te podemos encontrar? Para além da Tarot e Magia Pod, disponível em todas as plataformas de podcast, como é que te podemos encontrar mais? Conta-nos lá. Eu tenho o meu Facebook, que é a Luz do Ermita, e também tenho o Instagram, a Luz do Ermita _ e tem todas as novidades que possam querer em contato comigo. Mas conforme eu afirmo, a minha maior rede de contato é através do WhatsApp. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, mas eu prefiro trabalhar com o WhatsApp. Mas se quiserem seguir-me para as redes sociais, também lá estou presente. Sem dúvida, sem dúvida. Ora, muito obrigada, Marco. Foi aqui realmente aqui uma conversa fantástica, super esclarecedora. Parabéns pelos teus resultados, que continues aqui com essa consistência e que estejamos aqui a celebrar, quem sabe, não o 30º, mas o episódio 300, ou quem sabe até mais, Marco. Muito, muito obrigada pela tua partilha. Obrigado, Bel. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Se tiveres dúvidas relativamente ao PodLab, encontras o link para a lista de espera nesta descrição. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!